Salmo de número 3, diz assim, Salmo de Davi. Todos os irmãos acharam? Amém, irmãos? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como não podemos desperdiçar as adversidades, porque as adversidades são também oportunidades para Deus trabalhar e abençoar a nossa vida. Queria que você dissesse: as adversidades são oportunidades para Deus agir na minha vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos este salmo, nós percebemos claramente como as circunstâncias contrárias são oportunidades para Deus agir na vida do seu povo. Ele age na vida do seu povo em qualquer momento, em qualquer ocasião, como Ele deseja. Ele não precisa de circunstâncias desfavoráveis para agir na vida do seu povo. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente nota como as provações são usadas pelo Senhor de maneira pedagógica, para nos aproximar dEle, para que Ele se revele ainda mais ao nosso coração. Quando a gente lê esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão faz um motim contra o seu pai. Ele fica à porta ali de Jerusalém, e as pessoas iam passando, e ele conversava com as pessoas e dizia: o rei não tem tempo para você, mas eu tenho tempo para você. Me conte qual é a sua dificuldade, porque o rei não tem condições de lhe atender, mas eu tenho. E ele arma algo e derruba o seu pai temporariamente do trono. E Davi tem que fugir, e Davi tem que correr, e Davi tem que ficar escondido nas cavernas, porque o seu filho se tornou o seu adversário. E Davi começa esse salmo com um lamento. Ele diz: Senhor, os meus adversários têm crescido. Como tem crescido o número dos meus adversários? Os que se levantam contra mim são numerosos. Os que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles, são muitos. Perceba, irmãos, que Davi diz: crescido, numerosos e muitos. É como se o rei olhasse para as circunstâncias e dissesse: como a minha vida está difícil, como os problemas se avolumam. Você já viveu isso? Você está vivendo isso? Aquele sentimento de que há uma multiplicação das adversidades.
aquela sensação de que os problemas, eles sempre se avolumam, e você se vê um tanto quanto sufocado pelos problemas. Davi nos ensina aqui como nós devemos reagir a isso. Como nós devemos reagir quando nós enfrentamos problemas que são maiores do que nós. Quando nós enfrentamos circunstâncias que querem nos oprimir. Quando as situações ruins, elas proliferam como uma praga na nossa vida. Davi nos ensina o que nós devemos fazer. E ele nos mostra que antes de tudo, nós precisamos olhar para Deus e sabermos quem Deus é, e rememorarmos o caráter de Deus, e rememorarmos a pessoa de Deus. A gente olha para um lado, tem dificuldade, olha para o outro, tem dificuldades. Há inimigos à nossa frente, há inimigos atrás de nós, há inimigos nos rodeando por todos os lados, sejam eles físicos, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, sejam eles existenciais, não importa. Há inimigos por todos os lados. Davi nos ensina: olhe para cima e olhe para aquele que está acima de tudo. Olhe para Deus. Olhe para Deus. É isso que Davi nos mostra. A primeira coisa que ele nos mostra é isso: olhe para Deus. Verso de número 3. Davi usa uma conjunção que nós conhecemos como conjunção adversativa. O que é que a conjunção adversativa faz? Ela apresenta um contraponto. Uma ideia que foi colocada anteriormente, ela é, depois da conjunção adversativa, colocada agora em um outro aspecto. A conjunção adversativa aqui apresenta um contraste. Eu estou vivendo aflições, mas eu estou bem. Eu estou vivendo um momento difícil, mas Deus está comigo. Ela apresenta um contraste com aquilo que foi dito anteriormente. E nós temos aqui Davi dizendo: Senhor, os meus inimigos são muitos, os meus adversários são numerosos, porém tu, Senhor, és o meu escudo, tu és a minha glória, aleluia, e tu és aquele que exalta a minha cabeça. Davi apresenta Deus aqui como um guerreiro. Ele apresenta Deus como Senhor dos exércitos. E ele diz: são muitos os meus adversários, mas o Senhor está lutando comigo. São muitos aqueles que se levantam contra mim, mas o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele me protege, Ele é a minha glória, Ele é aquele que exalta a minha cabeça. Davi está dizendo: essas situações não vão me derrotar, porque Deus está ao meu lado. Como a gente precisa lembrar disso. Como a gente precisa lembrar disso, irmãos. Deus está do nosso lado. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a ideia é, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está apresentando um questionamento, Paulo está apresentando uma consideração. Deus é por nós, isso é um fato, quem será contra nós? Davi então nos mostra, as adversidades se avolumam, olhe para Deus e veja Deus como um guerreiro, como um ser valente, santo e justo, que guerreia por nós, que luta as nossas lutas, que batalha as nossas batalhas. Essa é a primeira coisa. Mas Davi nos ensina uma outra coisa.
Davi nos ensina não apenas olharmos para Deus e reconhecermos quem Deus é. Esse Deus conosco. Deus está com você, meu irmão. Você é servo de Deus? Então Deus está com você. E Deus guerreia as suas lutas e as suas batalhas. Mas Davi nos ensina também a orarmos. Veja que Davi começa o salmo com lamento. Mas no verso 4 ele já está em oração. Diante da realidade de quem Deus é, Davi diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Eu clamo a Adonai. Eu clamo a Yahvé. Eu clamo. E esse Deus não é surdo. Esse Deus, diz o texto, do seu santo monte, o que é que ele faz? Me responde. Jerusalém era uma cidade sobre montes. Era uma cidade edificada sobre montes. Jerusalém era uma cidade conhecida como a cidade de Deus. A cidade onde Deus habitava, onde Deus se manifestava. E é pensando nesse quadro geográfico que Davi diz: eu clamo ao Senhor. Eu clamo a Deus. As adversidades são grandes, os problemas são grandes, mas eu não vou desanimar, porque Deus é o meu escudo, é a minha glória, Ele exalta a minha cabeça. Os problemas se multiplicam, mas eu vou orar, eu vou buscar, eu vou falar com Deus, e Deus vai me responder. A oração, irmãos, é uma arma de guerra. A oração é uma arma poderosa, porque a oração não apenas muda as circunstâncias ao nosso redor, a oração nos muda, a oração muda o nosso coração, a oração muda a nossa visão, a oração muda a maneira como nós enxergamos as coisas. E qual é o resultado disso? O resultado disso é quietude na alma, é tranquilidade no coração. As adversidades se multiplicam, mas eu sei quem é o meu Deus. Ele me protege. E eu posso orar a Ele. E esse Deus exaltado, do seu santo monte, esse Deus que está acima de mim, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é glorificado em santidade, Ele me responde. Aí o que é que eu faço? Eu me aquieto. Aí Davi diz: eu me deito e eu durmo. Eu me deito e eu vou dormir. Eu pego no sono, mas eu acordo. E por que eu acordo vivo, bem? Porque esse mesmo Senhor que me deu a graça de dormir é o mesmo Senhor que me sustenta. Sabe o que Davi está dizendo aqui, irmãos? Davi está dizendo o seguinte: que na pior das circunstâncias, se eu sei quem Deus é, e se eu utilizo do meio de graça da oração para entregar a Deus as minhas ansiedades e confiar nele, eu posso ter paz nas piores circunstâncias. É isso que Davi está dizendo. É isso que Davi está dizendo. A gente ora e diz: Senhor, cuida dessa causa. E a gente dorme. A gente não diz: será que Deus vai cuidar mesmo? A gente ora, faz a nossa parte, diz: Senhor, guarda a minha casa, está aqui a minha casa, guarda a minha casa. E a gente deita e dorme. E não fica dizendo: será que vão invadir a minha casa? E onde é que Davi estava dormindo, irmãos? Davi não estava dormindo naquele colchão caro, que não chamam nem de colchão, chamam de produto, né? Como é? Nipponflex.
Não chamo nem de colchão, é um produto. Acho que tem alguns irmãos aqui da igreja que tem, né? Talvez alguns até tenham já vendido, né? Um produto aí muito famoso. E tem alguns deles que com valor você compra até um carro, né? Dependendo do produto. Ele não estava no Nippon Flex. Ele não estava num colchão Ortobon, num Castor, num colchão com molas ensacadas. Ele não estava num quarto com ar condicionado. Ele estava na caverna. Ele estava dormindo no chão. Ele podia dormir e enquanto estivesse dormindo, inimigos invadissem a caverna e prendê-lo e matá-lo. Mas ele diz: Senhor, Tu és a minha proteção. Então eu me deito e eu durmo. Porque a minha vida é guardada por Ti. Quanto a gente precisa aprender isso, irmãos. Porque algumas das nossas patologias, elas têm origem espiritual. Algumas das nossas doenças, das nossas crises, não são simplesmente relacionadas ao fato de vivermos em uma terra afetada pelo pecado. É também por isso, é principalmente por isso, mas é também, algumas delas, pelo fato de nós não descansarmos em Deus. E aí o texto diz, Davi fala: eu estou tranquilo, eu estou em paz, a proteção de Deus me sustenta, então eu posso relaxar. E aí o salmo caminha, e você tem agora um indivíduo com uma outra postura. Davi continuava na caverna, Davi continuava fugindo nos montes, Davi continuava vivendo um momento de provação. Ele não aprendeu a confiar em Deus quando Deus respondeu a oração. Ele aprendeu a confiar em Deus porque ele confiava em Deus, ele sabia quem Deus era. Ele não aprendeu a confiar em Deus quando tudo estava bem. Ele aprendeu a confiar em Deus porque ele sabia que Deus é fiel. Nós não precisamos aprender a confiar em Deus simplesmente quando Deus resolve os nossos problemas. Nós podemos confiar em Deus sempre, irmãos, porque Deus é fiel. E Davi diz, olha a postura dele. Ele começa o salmo dizendo: muitos se levantam contra mim, os meus inimigos são numerosos. Mas no verso de número 6 ele diz: eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo da crise. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo dos demônios. Eu não tenho medo do frio. Eu não tenho medo do calor. Eu não tenho medo do trovão. Eu não tenho medo do relâmpago. Eu não tenho medo da adversidade financeira. Eu não tenho medo de adoecer. Eu não tenho medo de perder o emprego. Trazendo para o nosso contexto, quais são os inimigos que nos atemorizam? Davi está dizendo: eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E por que eu não tenho medo? Davi diz: porque eu tenho um guerreiro que está comigo, porque eu tenho um Deus que está comigo, porque eu tenho um Senhor que não me abandona. E Davi diz no verso 7: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. O Senhor é aquele que fere nos queixos a todos os meus inimigos. Aqui é um contexto de guerra, que implica numa guerra espiritual.
Davi aqui se reporta ao contexto de uma guerra e de um conflito que é mais do que físico, é espiritual. Se o povo de Deus fosse subjugado, aqueles que não são de Deus iam desdenhar de Yahvé. E Davi está dizendo: luta as minhas guerras. É aquela imagem, irmãos, que é apresentada em Números 10:35, que fala sobre a nuvem do Senhor, que pairava durante o dia sobre o povo de Israel. E o texto diz: partindo a arca, Moisés dizia, a arca representava a presença de Deus. Olha o que Moisés fala: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Luta as minhas guerras. Levanta-te, Senhor. Cuida da minha vida. Levanta-te, Senhor. Não me deixa fracassar na fé. Levanta-te, Senhor. Que os meus olhos estejam sempre em Ti. Levanta-te, Senhor. Que a minha visão espiritual não seja embaçada. Levanta-te, Senhor, e vai à minha frente e me conduz em triunfo. Davi não está nos ensinando aqui, trazendo para o contexto da nova aliança, que nós devemos orar para que pessoas morram. Não é isso. Davi está nos ensinando aqui que há um Deus que vai guerrear com o seu povo e em favor do seu povo. Aqui é um grito de guerra para Deus lutar contra o inimigo, para Deus defender o seu povo. Não é essa a imagem que Apocalipse mostra? Ao povo de Deus. Mas o povo de Deus está sob perseguição. O povo de Deus está sendo afligido. Mas o Rei dos Reis se levanta, Jesus Cristo, e defende esse povo. O Rei dos Reis, Jesus Cristo, virá na sua glória e derrotará todo o mal e instalará o seu reino plenamente e glorificará o seu povo. Agora veja como o salmo termina. O salmo começa com lamento. O salmo termina com uma declaração de fé. A situação era a mesma, mas a oração nos muda. Davi termina dizendo, vamos ler juntos, irmãos? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos ler mais uma vez? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi está dizendo, Senhor, Tu és o meu libertador. Tu és aquele que me salva, não apenas de maneira temporal, mas de forma eterna. Tu és aquele que me abençoa, Senhor. E eu confio em Ti. Eu creio em Ti. Eu descanso em Ti. As adversidades crescem, mas de Ti, Senhor, vem a salvação. De Ti, Senhor, vem sobre o Teu povo, sobre aqueles que se chamam pelo Teu nome, a Tua bênção. Você crê, meu irmão? Vamos ficar de pé.